apresentações sobre o módulo A Complexa e Intrigante Interação entre Microbiota Intestinal, seus metabólitos e doenças cardiovasculares. A gente já tem, imagino que vocês já tenham visto, que a gente tem aulas gravadas e uma palestra gravada, e agora a gente vai ver a palestra do professor Tiago Verano, que é meu orientador, e ele vai falar sobre o acesso à fisiologia molecular do coração através de técnicas proteômicas. O professor Tiago, ele tem mestrado e doutorado em bioquímica e ele trabalha atualmente há cerca de 6 anos no departamento de fisiologia aqui do nosso programa. Todos sejam bem-vindos. Tiago, quando você quiser começar, fica à vontade. Vocês estão vendo aí o meu slide? Sim, eu estou vendo aqui direitinho. Ah, não, então tá bom. Então, gente, bom dia para todo mundo. O som tá legal também? Para mim tá ótimo aqui. Tá ótimo. Então, obrigado, Edneia, né? Obrigado pelas palavras. Obrigado também a toda a comissão de organização, né? Esse evento ele é clássico, né? No nossa pós-graduação e um sucesso há anos. Como vocês podem ter percebido, nós estamos na etapa, né, de esse módulo interação microbiota-sistema cardiovascular. A ideia, quando eu fui convidado lá no começo do ano, era a gente já ter alguma coisa para mostrar nesse sentido, porque essa é uma das vertentes que o meu grupo de pesquisa está iniciando. Só que devido à pandemia, a gente acabou atrasando muito nesse, né, no desenvolvimento desse projeto. Então, quem sabe em seminários futuros eu consiga trazer alguma coisa legal para vocês. Bom, então, como a Ed falou, eu vou falar um pouco então sobre o remodelamento cardíaco e acessado por técnicas proteômicas. A nossa departamento de fisiologia e biofísica, principalmente a pós, né, ela é muito focada nessa visão mais macro da fisiologia. E aí agora nós vamos ir um pouco mais para a parte molecular e entender como que eventos moleculares podem desencadear o fenótipo, né, as características que você percebe de alteração de funcionamento do sistema cardiovascular. Especificamente, a gente foca um pouco mais no coração, no tecido cardíaco. Então, eu vou agora fazer um pouquinho do momento blogueiro aqui, que eu sempre senti, né, que nós pesquisadores, a gente comunica muito mal com a sociedade. Então, mas eu nunca tinha tido, talvez, a força, né, direcionadora para poder engajar nessa parte, e talvez a pandemia acho que ajudou muito. Não só a pandemia também, mas essa questão, né, de corte de verbas e tal. Então, eu resolvi engajar um pouco mais. Então, antes de mais nada, é bom falar que eu, Edneia, nós somos do laboratório de fisiologia do laboratório de hipertensão, e dentro do laboratório de hipertensão nós temos um núcleo de proteômica funcional. A gente tem trabalhado muito nessa parte de divulgação. Então, eu convido a todos, quem tiver Instagram e quiser ver um pouco mais da nossa pesquisa, esse é o nosso Instagram, npf.fmg, e nós temos uma página também no YouTube, que eu também aconselho vocês a darem uma navegada. Eu até coloquei ela aqui, porque durante a pandemia nós fizemos vários webinars relacionados ao tema, não ao tema fisiologia cardiovascular, mas sim a técnica que a gente utiliza para estudar isso, que é a proteômica e espectrometria de massa. Então, quem tiver interesse, nós temos aí dezenas de seminários, alguns em inglês, e aí nesse caso seriam, né, porque eles foram ministrados por pesquisadores estrangeiros, mas eu aconselho a todos a darem uma navegada lá, é bem legal. E como, geralmente, eu acabo falando mais do que eu tenho tempo, né? E esse seminário me falaram que é 30 minutos e eu pretendo manter esses 30 minutos, eu já vou aproveitar e já vou agradecer quem que está por trás da pesquisa, né, que a gente realiza, e sem eles nada do que eu vou apresentar aqui teria sido possível. Então aqui está
os alunos, essa é a foto mais atual dos meus alunos e, como vocês podem ver, né, em tempos de pandemia é o máximo que a gente consegue ter. Vou agradecer demais a todos eles. Quando eu estiver apresentando os dados, eu vou especificar quem estava mais envolvido, mas de antemão já gostaria de agradecer a todos e também ao pessoal do laboratório de hipertensão, quando ainda era possível aglomerar. Como é bom aglomerar, né, gente? Acho que está todo mundo com saudade. E as agências de fomento também que acreditaram no nosso trabalho. Bom, então, para a gente começar a falar da fisiologia molecular por trás do sistema cardiovascular, eu gostaria de voltar algumas centenas de anos atrás, que é de onde partiu o nosso fascínio, né, pela fisiologia cardiovascular. O que acontece? Como vocês devem saber, a Europa passou por anos de escuridão durante a Idade Média, devido à religião era impossível, você não podia fazer ciência, você não podia, até parece um pouco o momento que nós estamos vivendo hoje, mas era um momento que a gente chama, né, de escuridão, que o conhecimento não se propagou. Então, talvez vocês não saibam, mas quem desenvolveu muito a anatomia e começou a entender o funcionamento do nosso corpo foram os árabes. Então, isso aqui é uma pintura, né, do Atlas de Anatomia, e eles eram muito bons em medicina, tá, os árabes. Isso aqui era um pesquisador persa, que daqui a pouco eu vou falar um pouco dele. Na verdade, ele nasceu na Síria, mas desenvolveu muito da sua profissão lá no Egito. Então, desde aí em torno de 1000 depois de Cristo, muito antes dos europeus começarem a evoluir, então esse aqui, para vocês terem uma ideia, é um quadro de Rembrandt de 1632, já mostrando, então aqui já nós estamos na fase já, né, do iluminismo, quando a ciência pôde desenvolver, e então aqui nós temos uma gravura que retrata esse momento, mas muito antes disso, os árabes já conheciam bastante do nosso corpo, e é o que nós vamos falar um pouquinho aqui. Então, olha só, esse Aladim Nefis foi o que alguns historiadores consideram como o pai da cardiologia, tá? Porque ele foi o primeiro a descrever a circulação pulmonar, mas vocês vão achar em muitos livros, considerando que William Harvey foi o pai da fisiologia cardiovascular. Mas se vocês perceberem, Aladim ele já tinha descrito a fisiologia, a circulação pulmonar muito antes. Tá? Então, aqui nós temos mais uma gravura daquele estilo que eu mostrei para vocês, retratada por Aladim, que era um médico. Então, aqui nós temos o William Harvey, né? Ele também descreveu a fisiologia da circulação pulmonar e também a circulação sistêmica. E teve um grande avanço também lá no século XVIII, com René Laennec, que inventou o estetoscópio. Então, olha para vocês verem como o estetoscópio era muito diferente do que nós percebemos hoje. Antes, ele era feito de madeira. Esse foi o primeiro estetoscópio que ele desenvolveu, que auxiliaria, né, a escuta do coração, da função da fisiologia cardíaca. E aqui algumas versões um pouco mais modernas, também desenvolvidas por Laennec. Bom, seguindo então no curso da história, August Waller, em torno aí do século XIX, final do século XIX, início do século XX, ele começou a desenvolver os eletrocardiogramas. Só que isso foi extremamente aperfeiçoado, e por isso ele ganhou um prêmio Nobel, a Einthoven. Quem já teve aula de fisiologia cardíaca e eletrocardiograma, certamente já ouviu falar de Einthoven, né? Que nós temos lá o diagrama de Einthoven para entender as derivações do coração. Então, aqui para vocês terem uma ideia, só para ilustrar, nós temos aqui um primeiro registro feito por August Waller. Tá? Então, a gente vê os eventos elétricos do coração sendo monitorados, só que ele foi extremamente aprimorado por Einthoven. Então, aqui a gente vê primeiro as ondas detectadas, e após transformações matemáticas, a gente agora já consegue ver um eletrocardiograma muito parecido com o que nós
observamos hoje. Então, ele teve essa capacidade de refinar o modelo. Aqui é um eletrocardiograma da época, percebam o tamanho do equipamento. Não eram eletrodos, agora nós temos hoje, né? Quem já fez sabe que você tem que colocar um eletrodo no punho direito, um no punho esquerdo e um no pé esquerdo. Aqui, nesse exemplo, a gente percebe que antigamente você colocava dentro de bacias preenchidas, né, com uma solução capaz de conduzir corrente elétrica, uma solução salina. E aí, já no curso do século XX, a gente teve, então, o aprimoramento do ecocardiograma, né? Que então ele vai conseguir perceber, através de ultrassom, a estrutura cardíaca e o funcionamento cardíaco. Também foi um ganho enorme para a área. Bom, e então esses métodos desenvolvidos por esses grandes pesquisadores desenvolveram hoje, nos possibilitaram realizar diagnósticos muito precisos de patologias que acometem o sistema. Então, aqui, por exemplo, nós temos um eletrocardiograma com as várias derivações, e o que nós percebemos aqui é um diagnóstico típico, em que nós temos um aumento, aqui nós temos, né, o complexo QRS, e a gente observa aqui um aumento do segmento ST. Isso aqui é um indicativo de infarto agudo do miocárdio, uma isquemia cardíaca. Não são todas as isquemias cardíacas que vão ter essa elevação do segmento ST, mas quando você tem, é um indicativo grande de que você tem um processo de isquemia nesse coração. Tá? Aqui, por outro lado, nós temos um ecocardiograma, possibilitando o diagnóstico de uma cardiomiopatia dilatada. Então, isso aqui é um experimento, né, que foi realizado até lá no nosso laboratório, nessa referência aqui, pela Aline. Então, esse aqui é um ecocardiograma de um camundongos que são WT, né, wild type, e um camundongo que a gente faz uma deleção de um receptor específico. A gente consegue perceber como que esse coração ele perde a capacidade de realizar uma sístole ordenada. Então, a gente percebe a diferença grande aqui. Aqui é a diástole e aqui é a sístole. Então, a gente percebe aqui uma perda de função diagnosticada por uma cardiomiopatia dilatada. Aqui é um outro ecocardiograma, a gente observa, aqui seria a parede posterior do ventrículo esquerdo e a parede anterior do ventrículo esquerdo. A gente pode fazer induzir um infarto nos animais para estudar, né, essa patologia, fazendo uma amarradura na artéria coronária descendente anterior esquerda. A gente percebe que após fazer isso, se vocês perceberem, aqui nós temos, olha, momento de sístole, momento de diástole, sístole e diástole. E aqui essa parede deveria estar ocorrendo a mesma coisa, só que nós temos uma parede que não está contraindo mais porque, devido à isquemia, essas células morreram. Né? Então aqui a gente percebe claramente uma grande perda de função cardíaca decorrida pelo infarto experimental realizado. Bom, e existem também marcadores moleculares, né? Então, o infarto do miocárdio, além de todos os indicativos clínicos do paciente, tem também, a gente pode utilizar marcadores moleculares. Um dos mais específicos é a detecção plasmática de troponinas cardíacas. Tá? Isso geralmente é solicitado também quando você tem uma sugestivo de infarto. E no caso de uma outra patologia, que daqui a pouco eu vou descrever ela também, que é a hipertrofia cardíaca do ventrículo esquerdo, geralmente, não existe um diagnóstico, não existe ainda biomarcadores moleculares para serem utilizados para auxiliar nesse tipo de patologia. Ela sendo, então, basicamente realizada por exames de imagem com o próprio eletro. Então, com isso, a gente vê uma lacuna aqui ainda para tentar identificar marcadores até mais precoces, porque, por exemplo, as troponinas cardíacas, elas só são liberadas quando você já tem a necrose do tecido cardíaco, e a gente sabe que o tecido cardíaco, como ele é composto por células especializadas, elas
tem uma grande dificuldade de regeneração. Então, você tem perda de função quando tem morte tecidual. Então, o ideal seria a gente conseguir achar marcadores mais precoces, né? Bom, vamos falar um pouquinho, então, dessas doenças, mas por que, então, que eu tive o interesse de estudar, basicamente, infarto e hipertrofia cardíaca? Se a gente perceber esse gráfico aqui, ele fala qual que eram as principais causas de morte no início da década de 90. Eu acredito que a maioria de vocês não tinha nascido ainda nessa época, mas o grande problema eram doenças transmissíveis que matavam no Brasil, devido à péssima condição sanitária do país. Então, a gente tinha muita diarreia, a gente tinha muito surto de cólera no Brasil. Então, tinha diarreia, problemas, né, respiratórios em decorrência, por exemplo, de tuberculose, e por aí vai. E a gente percebe que agora, mais recente, as principais causas são as que a gente chama de doenças não comunicáveis, ou seja, são doenças que não são transmitidas. Obviamente que esses últimos 2 anos estão sendo atípicos, né, porque a gente tem uma grande mortalidade pelo SARS-CoV-2. Então, a gente tem aqui a primeira causa de morte no mundo e no Brasil também é devido a doenças isquêmicas do coração. Tá? Tem aqui também o AVC, e aqui a gente tem também cardiomiopatia, outras doenças cardíacas e doença do coração induzida pela hipertensão, que essas duas podem estar até relacionadas. E é o que nós vamos estudar. Tá? Então, antes de eu falar um pouquinho de dados que nós temos, eu vou contextualizar um pouquinho para vocês o que seria, então, o infarto do miocárdio e hipertrofia cardíaca. O infarto, a causa do infarto, vai ser, então, um suprimento inadequado de sangue e, consequentemente, oxigênio para o tecido cardíaco. Então, aqui nós estamos percebendo que o ramo esquerdo coronariano, direito coronariano, e aqui as ramificações. Se eu tenho algum problema vascular coronariano que impeça um fluxo sanguíneo adequado, aquela região que foi acometida vai começar a sofrer, a ter um sofrimento metabólico, porque a atividade, o suprimento de oxigênio que chega naquele tecido que apresenta uma alta atividade metabólica é inadequado. Então, essa célula entra em apoptose ou necrose. Então, aqui nós temos algumas causas, né? A gente pode ter, então, uma placa de aterosclerose causada por um trombo, por exemplo, que pode ser acompanhada de inflamação ou não, e outros problemas. Mas então, qualquer um desses problemas vasculares que diminuírem a luz do vaso pode, então, causar o infarto. Já a hipertrofia cardíaca, ela pode ser de 2 tipos. A hipertrofia cardíaca fisiológica, que é uma hipertrofia que a gente tem um aumento de comprimento e diâmetro da fibra muscular. Essa hipertrofia fisiológica, ela é acompanhada de melhora da função cardíaca. Então, como exemplo de hipertrofia fisiológica, nós temos atletas que vão ter, então, o coração hipertrofiado fisiologicamente. A gravidez, então, durante a gravidez, você tem um aumento também da função cardíaca, né, da demanda e, consequente, aumento da função cardíaca, e por aí vai. E nós temos as hipertrofias fisiológicas, que são causadas tanto por estímulos que podem induzir uma hipertrofia concêntrica. Então, essa hipertrofia concêntrica, nós temos o aumento da parede do miocárdio, o espessamento da parede do miocárdio, com consequente diminuição do volume da câmara do ventrículo esquerdo. Isso, então, o que vai acontecer? Isso vai diminuir a quantidade de sangue, a capacidade de sangue desse ventrículo. Consequentemente, fazendo o quê? Diminui, então, o volume diastólico final, que vai ter como consequência diminuir também um pouco do volume sistólico. E como causa da hipertrofia concêntrica, nós temos o aumento da pós-carga, ou seja, se você tem um aumento da resistência vascular, você tende a ter o aumento da hipertrofia, você tem uma hipertrofia concêntrica. Tá? Então, pode ser uma estenose aórtica, hipertensão arterial. Então, se a pessoa tem uma pressão alta, você pode, com o tempo,
ter um remodelamento cardíaco para ter uma hipertrofia concêntrica. E já a hipertrofia excêntrica, como vocês podem ver, isso é típico que a gente também pode chamar de cardiomiopatia dilatada. Você tem, então, um aumento exacerbado do volume do ventrículo esquerdo e, consequentemente, também perda de função. A hipertrofia concêntrica, ela pode ter o aumento da função cardíaca num primeiro momento, mas progredindo uma perda de função cardíaca, e aí, no caso, qualquer um dos dois pode progredir para uma insuficiência cardíaca. Bom, então, a nossa pergunta é como é que a gente pode, então, entender melhor essas duas doenças que eu falei para vocês, especificamente doenças isquêmicas, como o infarto do miocárdio, e doenças hipertróficas do coração. A nossa resposta para essa pergunta de como é que a gente pode entender é a proteômica. Então, é uma metodologia que a gente utiliza, mas eu acredito que uma grande parcela de vocês nunca ouviu falar de proteômica ou proteoma. Então, eu tenho que apresentar isso para vocês, né? Então, o que é proteoma? Se vocês perceberem essa figura, o que nós temos? Isso, obviamente, não tem nada a ver com fisiologia humana, mas nós temos, então, uma espécie que ela tem vários ciclos de vida que, morfologicamente, muda bastante, né, a característica dele. Então, você tem uma larva, a mosca que vai, após a reprodução, colocar os ovinhos, depois vai virar uma larva, uma pupa, e vai virar uma mosca. O que todas essas etapas têm em comum? O mesmo genoma. Então, o genoma dessa mosca é exatamente o mesmo do genoma dessa larva. O que faz elas serem muito diferentes é o tipo de RNA mensageiro que está sendo sintetizado, né, expresso, e, consequentemente, o tipo de proteína que está sendo sintetizada. Então, o que explica esses diferentes fenótipos são o conjunto de proteínas expressas em momentos diferentes da vida. Tá? Então, isso é o proteoma. O proteoma vai ser um conjunto de proteínas sintetizadas por um determinado genoma, ou degradadas, né, porque você pode aumentar ou diminuir a abundância daquela proteína. E o que é interessante é que ela é dependente de tecido. Tá? Então, cada tecido pode ter uma proteína expressa diferente. Por exemplo, o coração vai ter proteínas diferentes expressas do que o cérebro, por aí vai. E também em determinado momento. Então, se você perceber assim, fisiologia, momento em que você tem a homeostasia cardíaca e o momento após uma patologia cardíaca, você vai ter proteínas sendo expressas diferentes. Tá? E a proteômica vai ser a ciência que vai estudar, então, esses proteomas. Ok? Então, trazendo para o contexto desse seminário, isso aqui, eu acho que está um pouco lento aí para vocês, mas isso aqui é um vídeo que foi, inclusive, quem fez é a Edneia, ela trabalha com coração isolado. Então, aqui nós temos, né, o coração de um rato, que ele foi isolado. A gente sabe que o coração é o único órgão que ele tem automatismo, então, fora do coração, fora do organismo, ele continua mantendo a sua função, se ele estiver nutrido e com oxigênio apropriado. E nesse aqui, eu acho que é uma pena que vocês não estão conseguindo enxergar direito, ela induz uma isquemia, ocluindo o ramo esquerdo da coronária descendente, e infelizmente vocês não estão percebendo, mas o coração que antes estava contraindo normalmente, né, aqui agora está ocorrendo uma arritmia cardíaca, ele começa a ter várias arritmias, o coração ele começa a fibrilar. E obviamente que do momento A, que é esse que ele está sem nenhum tipo de injúria, para o momento B, você vai começar a ter alteração do proteoma desse tecido. E isso é uma das coisas que a gente faz para estudar, tá bom? Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre exemplos práticos utilizando, né, esses conceitos que eu acabei de introduzir para vocês. Então, o primeiro foi estudar a hipertrofia cardíaca patológica. Esses animais, então a gente tem aqui camundongos, que eles foram tratados com isoproterenol. O isoproterenol ele é um agonista de receptores beta, então ele vai hiperestimular esses receptores, e isso vai induzir uma hipertrofia, que com o tempo
pode-se desencadear uma hipertrofia patológica. Então, a gente tem o grupo que não foi tratado com isoproterenol, o grupo que foi tratado. Aqui é importante porque nós tratamos só com 7 dias, e nesse momento a gente ainda tem o que a gente chama de hipertrofia compensada. É uma hipertrofia que, apesar do coração aumentar, ele também aumenta a função cardíaca, melhora a função cardíaca. E a gente mostrou isso, não vou mostrar todos os dados, mas a gente vê que realmente está acontecendo. Para que a gente quis estudar esse tratamento curto? Porque a gente estava querendo começar a ver se já existiam alguns marcadores de hipertrofia que posteriormente poderiam ser utilizados, porque se esse tratamento continuar por mais do que 14 dias, os animais podem começar a desenvolver insuficiência cardíaca. Então, esses marcadores poderiam ser marcadores precoces de insuficiência cardíaca. Então, aqui é só para mostrar que o coração realmente aumentou, tá? Aqui, por microscopia confocal, então a gente vê um aumento da deposição de fibras do esqueleto, né, do citoesqueleto do coração, aqui já quantificando, né, essa área do cardiomiócito, a gente vê o aumento de área, então a gente está vendo uma hipertrofia cardíaca. Então, o modelo está funcionando. Quando a gente faz, então, o nosso workflow para identificar as proteínas sendo expressas, né, então, estudar o proteoma do grupo tratado com salina versus o grupo tratado com isoproterenol, e eu não vou entrar em detalhe com isso, quem tiver interesse depois pode olhar lá os vídeos que eu mencionei lá no YouTube do nosso grupo. Chamou a atenção que várias proteínas que aumentaram a expressão com isoproterenol estavam relacionadas com disfunção mitocondrial. Então, a gente levantou a hipótese de que estava ocorrendo um estresse celular, né, o estresse oxidativo nessa célula, porque a gente sabe que se a mitocôndria sofre uma injúria que ocasiona uma disfunção, você vai ter extravasamento de conteúdo mitocondrial no citoplasma, isso pode ser um desencadeador de um estresse oxidativo, que foi o que a gente mostrou aqui. Utilizando, então, uma sonda para espécies reativas de oxigênio, a gente observa um aumento no isoproterenol, a gente vê também aqui com essa figura representativa, só que isso aqui é espécies oxidativas gerais. Quando a gente utiliza para espécies produzidas somente na mitocôndria, a gente também observa um aumento. Então, a gente vê que esse aumento do estresse oxidativo tem origem mitocondrial, pelo menos em parte. E aqui são alguns biomarcadores que nós identificamos, nós validamos que eles realmente aumentam a expressão deles por PCR quantitativo. Então, são aí sugestões de marcadores precoces para a insuficiência cardíaca, que é como é que se diz? Um trabalho futuro que nós vamos realizar, avaliar, então, se eles realmente podem ser detectados e em animais que depois vão progredir para a insuficiência cardíaca. Então, isso é um projeto que precisa continuar sendo desenvolvido. Então, aqui está só rapidamente o que esse trabalho propiciou. Então, a gente conseguiu entender um pouco melhor o mecanismo de hipertrofia cardíaca induzido pelo isoproterenol. Não vou entrar aqui em muito detalhe, não, porque eu já estou quase passando meu tempo. A gente, como eu falei, também estuda o infarto, tanto o modelo ex vivo, que é o que a Edneia usa, né, que é tirar o coração e induzir a isquemia, como também em vivo, que é fazer uma cirurgia para induzir o infarto nos animais, e esses animais permanecem vivos por um período maior. Então, aqui é só para vocês verem, né, esses animais eles foram induzidos. Aqui também é um ecocardiograma, então a gente pode perceber que um animal normal, você tem um coração em momento de diástole, com as duas câmaras em funcionamento, sístole, então aqui a gente tem, né, a contração do ventrículo, diástole, sístole, por aí vai. E que após a isquemia, a gente vai vendo uma perda, né, da função da parede anterior do ventrículo, porque foi aonde a gente induziu a isquemia, tá? Aqui depois de 15 e 50 dias após a isquemia. Esse aqui seria o grupo Sham, que é o grupo que teve a cirurgia, mas não teve a oclusão da coronária esquerda descendente anterior.
Tá, aqui é só, né, um workflowzinho, eu não vou passar em detalhe, então a gente induz a isquemia, o infarto, e depois foi avaliar. Aqui é só mais uma vez para ver no coração, né, a gente percebe bem que após aqui 50 dias já tem um remodelamento do coração, um depósito de colágeno, aqui no grupo controle. E aí a gente consegue detectar, então, várias proteínas que são alteradas após o infarto, e de novo, aqui nesse quadro é após 5 dias e após 60 dias do infarto. O que a gente percebeu com esse trabalho foi que nos primeiros 7 dias tem uma alteração enorme de expressão de proteínas, que a nossa hipótese é porque ali já é o coração tentando se remodelar, então para ter um remodelamento cardíaco estrutural, tem que primeiro ter esse remodelamento molecular do coração, para depois desencadear aquele fenótipo que a gente consegue ver. E que também, então, aqui são várias proteínas interessantes que a gente pode, posteriormente, validar como potenciais marcadores, tá? Para auxiliar a troponina cardíaca, que hoje é um dos únicos que são utilizados, específicos para infarto do coração. Bom, eu fiz um pouco mais curta essa parte, porque depois que eu estava vendo, né, que eu tinha sugerido o título, aí que eu fui ver que esse curso de verão era um tributo ao professor Wilson Beraldo, que, como todos vocês já devem saber, ele foi um professor do nosso departamento, então eu quis fazer um tributo a ele, aqui, uma homenagem ao Beraldo, principalmente por quê? Porque ele estava envolvido na descoberta da bradicinina. Tá? E, por vários motivos, hoje, pouquíssimas pessoas, ou talvez quase ninguém, estuda o sistema da bradicinina, que é o sistema calicreína e quinina, no nosso departamento. É meio que, com o tempo, a gente foi perdendo esse legado. E aí a gente, lá no meu grupo, a gente resolveu revisitar esse sistema e tentar fazer perguntas com relação a ele. Tá? Então, só para introduzir vocês, o que é esse sistema calicreína-cinina, o que significa? Você tem o quininogênio, né, que são proteínas plasmáticas de alta massa, que, através da enzima calicreína, é transformada em bradicinina. A bradicinina ela pode agir no receptor, principalmente B2, ela também pode agir no receptor B1, mas principalmente quando ela é transformada em desarginose-bradicinina, tá? Ou calidina. E, então, assim, a gente sabe que esse B1, quando ele é mais ativado, você tem uma indução mais de um fenótipo pró-inflamatório, e o B2 mais um fenótipo anti-inflamatório. Mas ainda tem muita controvérsia. E você vai ter, então, a produção, né, de fosfolipase 2, fosfolipase C, que posteriormente vai ser um mensageiro para a produção, por exemplo, de óxido nítrico, fator de hipertrófico e por aí vai. E como efeito fisiológico, nós temos vasodilatação, então diminui a pressão arterial, pode ter efeito antifibrótico, né, principalmente agindo no receptor B2, anti-inflamatório, por aí vai. Só que o que sempre chamou nossa atenção era essa parte aqui, ó, porque a bradicinina, via enzima conversora de angiotensina, que também é uma enzima muito importante para o sistema das angiotensinas, o conhecimento, né, o que a gente fala hoje, inclusive passa para os alunos na graduação, é que a bradicinina é inativada pela essa enzima, formando, então, fragmentos inativos de bradicinina. E a gente sempre se perguntou, será que realmente esses fragmentos são inativos? Então, a gente resolveu estudar isso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a bradicinina é um peptídeo com 9 aminoácidos, e que esses fragmentos inativos que são chamados, são, dentre eles, existem vários outros, mas dentre eles o que a gente chama de bradicinina 1A7, que perde esses 2 aminoácidos aqui, resíduos de aminoácidos, e a bradicinina 1A5, que ela perde esses 4 resíduos de aminoácido, ou a bradicinina 1A7 perde esses 2 aqui, virando a 1A5. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido, porque eu já estourei o tempo, para variar. Mas, então, para a gente estudar a primeira pergunta foi, será que esses fragmentos aqui, eles realmente são
encontrados endógenos? A gente encontra eles no plasma? E se sim, a gente encontra eles no plasma, será que eles são produzidos mesmo pela bradicinina? Ou pode ter sido por uma outra proteína qualquer que, porventura, tenha essa mesma sequência numa parte da proteína, que quando ela é degradada também gera esses mesmos fragmentos. Tá? Então, a gente primeiro quis responder essas perguntas. Como é que a gente fez isso? A gente injetou bradicinina 1A9, ou a mesma bradicinina, só que agora ela é marcada, esse aqui é um isótopo não é radioativo, tá? Essa é uma forma que a gente identifica no espectrômetro de massa, que é um equipamento, que eu também não vou entrar muito em detalhe agora, quem tiver interesse eu posso depois discutir sobre. Então a gente injetava a bradicinina no A9 e quantificava aqueles fragmentos da bradicinina 1A7 e 1A5. Então o que a gente percebeu é que sim, endógeno, no coração, desculpa, no plasma, você consegue identificar tanto a bradicinina 1A7 quanto a bradicinina 1A5, mas em menor quantidade é 1A5, e que quando a gente injeta bradicinina, então a gente está injetando bradicinina, mas monitorando esses peptídeos. Aumenta a abundância deles. Tá? Então a gente mostra de uma forma indireta que esses peptídeos são produzidos, pelo menos em parte, via degradação de bradicinina no plasma. Tá? Aqui também é a mesma coisa com o marcado. Então, a gente comprovou isso. Então, depois que a gente comprovou, a gente resolveu confirmar que eles realmente são, se eles são ou não são biologicamente inativos. Então, aqui nós temos cardiomiócitos. Esse trabalho foi realizado muito em colaboração com a Silvia Guatiuzi, que já deu uma palestra para vocês. Então, a gente tem aqui cardiomiócito e está quantificando o óxido nítrico. Tá? A gente sabe que o óxido nítrico é uma das respostas da bradicinina, a produção de óxido nítrico. Então, a gente vê que, assim como a bradicinina induz a produção de óxido nítrico, aqui é o controle, a gente também vê que esses dois peptídeos também induzem a produção de óxido nítrico. Então, produz óxido nítrico in vitro. A gente sabe que o óxido nítrico, um dos efeitos dele é induzir vasodilatação. Então, a gente comprova também, aqui nós estamos fazendo um estudo de vasodilatação, quanto mais para baixo esse gráfico vier, mais dilatado o vaso está. Isso aqui é um experimento ex vivo. Então, a gente retira a artéria abdominal, faz anéisinhos dessa artéria, e quando a gente administra a droga, a gente consegue medir se esse vaso relaxou ou se esse vaso contraiu. Então, a gente vê que esses peptídeos também induzem um vasorelaxamento, né? Isso agora em um meio ex vivo, e a gente sabe que quando tem vasorelaxamento, nós temos o quê? Diminuindo a resistência do vaso. Se diminui a resistência do vaso, isso em vivo deveria ou poderia ser traduzido como a queda de pressão arterial, que foi o que a gente mostrou aqui. Então, agora é um estudo em vivo. Os animais, a gente administra esses peptídeos e monitora a pressão arterial. Aqui também a frequência. Então, a gente vê que aqui, ó, em rosinha, é a bradicinina. Então, ela induz a queda da pressão, assim como esses outros fragmentos também. Só que, diferentemente da bradicinina, que ela tem um efeito dose dependente, uma dose maior de bradicinina induz uma queda maior da pressão, isso não foi observado com esses peptídeos. Mas eles induzem, sim, significativamente, uma redução da pressão arterial. Então, a gente mostra com isso que esses peptídeos eles são ativos. Aí a gente foi perguntar mecanismo de ação. Será que eles são ativos via ativação dos receptores B2, né, que é o receptor da bradicinina? E eu vou passar bem rápido aqui, mas a gente vê que não. Diferentemente da bradicinina, quando a gente utiliza antagonistas de receptor B1 ou B2, não tem perda do efeito, enquanto para a bradicinina tem. A gente utilizou também animais que são nocautes para esses receptores, e também a gente não vê queda do efeito. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que esses receptores eles são ativos, eles induzem efeitos fisiológicos, mas não é pelo receptor nem B1 nem B2. Por qual receptor? A gente ainda não sabe. Tá? Então, como conclusão é isso, eles são endógenos, eles são ativos, só que a gente ainda não sabe o mecanismo de ação. Então, com isso, eu gostaria de agradecer. Tem muitos outros estudos sendo desenvolvidos no laboratório. Quem tiver interesse de trabalhar mais com alguma dessas linhas,
fique à vontade para me contactar, se alguém estiver pensando em fazer mestrado ou doutorado por aqui, podem me contactar, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou disponível para responder. Obrigado e obrigado, Ed. Eu que agradeço. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, vamos lá. Ana Paula está dizendo que a palestra foi excelente. Estou agradecendo aqui. Você está mutado. Sem perguntas, pessoal? Eu vou me preparar, que eu tenho uma aula agora à tarde. Ah, tá. Muito A complexo, Veridiana está Veridiana dizendo que é achou. muito complexo. É muita informação mesmo, Veridiana. Dá muitas aulas. Por isso que é legal, se vocês tiverem interesse, é muito legal ver no YouTube as palestras que tem a respeito de proteômica, porque é bem legal, tem muitos resultados muito interessantes. Beleza. O Arthur está perguntando aqui se existe algum efeito colateral dessa vasodilatação no estudo em vivo. Então, cadê? Foi o Arthur? Arthur. Arthur, então, qual que é a questão? A gente sabe que a bradicinina, ela existe, ela produz alguns efeitos adversos também, né? Então, por exemplo, um dos mecanismos de controle de hipertensão é através dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, da ECA. E nós vimos que, então, se você inibe a ECA, você inibe a produção de angiotensina 2, que tem o efeito hipertensivo, ela aumenta a pressão arterial, e degrada aí a bradicinina, né? Então, quem utiliza inibidores da ECA, você vai ter um aumento de bradicinina no sangue, e isso pode ter algum efeito do chamado angiodema, né? Então você tem um edema facial, e tudo isso são consequências da bradicinina. Ela aumenta a vasodilatação periférica, consequentemente extravasamento, né, de líquido intersticial, no intertício celular, causando edema. Então, o que nós vemos é que esses fragmentos, eles provavelmente não causam o angioedema, porque eles não induzem o extravasamento do líquido plasmático. Tá? Mas um outro efeito da bradicinina é um efeito nociceptivo, então a bradicinina ela pode induzir dor. A gente percebeu isso nos peptídeos. A gente fez um estudo de nocicepção e eles induzem dor, só que numa intensidade bem menor do que a bradicinina, mas eles induzem dor, tá? Então, assim, obviamente que para se pensar no desenvolvimento de um fármaco, tem que estudar isso muito a fundo e entender o porquê disso. E aí, inclusive, isso eu acho que foi um dos motivos desse sistema ter sido mais negligenciado de algumas décadas para cá. Então, a gente tinha, quando ele foi descoberto, a bradicinina foi descoberta pelo Beraldo e pelo Rocha Silva, que era de São Paulo, isso na década de 40, 50, teve muita publicação a respeito até a década de 60, 70, 80, e depois foi diminuindo. Por quê? Foi se descobrindo esses efeitos adversos que são mais bem contornados pelo sistema renina-angiotensina. Então, a renina-angiotensina acabou sendo o sistema mais estudado depois, porque agora a gente já sabe que é um sistema dividido em dois eixos, né? Um eixo que, se hiperativado, é mais deletério, que é o eixo da angiotensina 2. Então, se você aumenta a angiotensina 2, você pode ter um efeito mais deletério. Só que você tem o efeito da angiotensina 1 a 7, que
que tem um efeito mais antideletério. Então, assim, acho que talvez por isso esse sistema da bradicinina foi mais negligenciado. E talvez por isso não se estudou mais a fundo essa questão desses fragmentos. Mas a gente tem que conhecer, né? Não é só porque ele pode ter algum efeito adverso que a gente tem que parar de produzir conhecimento acerca deles. Tiago, a Veridiana está perguntando se, além dos modelos de infarto do miocárdio, por exemplo, se são investigados através da proteômica outras doenças não comunicáveis em outros órgãos. Sim, claro, claro, com certeza. Então, por exemplo, tem um projeto sendo desenvolvido lá no laboratório agora que é relacionado a câncer, né? A gente tem estudado. Tem uma droga que é até legal, porque é uma droga que vem de uma toxina do escorpião, que nós estamos estudando o efeito antitumoral dela em vivo, e aí vamos, para entender mecanismo de ação, como é que essa droga funciona, fazer o proteoma dela. Então, sim, tem sim. Mas tem várias outras, né? Qualquer doença que acomete qualquer sistema, ela foi causada, ou pode ter sido por um patógeno, ou pode ter sido pela uma hiperativação do sistema imune, ou pode ser por algum background genético, mas doença, qualquer coisa que altera o fenótipo de célula tecido, você tem alteração das proteínas celulares, tá? Ou plasmáticas, que seja. Então, com isso, tudo isso você pode estudar utilizando essas ferramentas. Tá? Você vai ter uma visão bem abrangente do que está acontecendo. Francine está perguntando por que existe essa lacuna tão grande em encontrar biomarcadores para identificar as doenças cardiovasculares. Eu não sei se você está perguntando com relação à hipertrofia, deve ser, né? Entre hipertrofia cardíaca e o infarto. Eu acho que o grande problema de identificar biomarcadores para hipertrofia é porque o infarto, ele vai ser, uma das consequências do infarto, como eu disse, vai ser a morte do tecido, então, consequentemente, você tem extravasamento de proteínas intracelulares para o intertício, né? Então, com isso, essas proteínas elas podem acabar caindo na corrente sanguínea e aí isso é detectado por esses exames laboratoriais, diferentemente da hipertrofia, né? Que não necessariamente você vai ter extravasamento desse líquido. Agora, quando a gente faz a proteômica, que a gente vê que tem alteração da expressão de determinadas proteínas, essas proteínas que estão aumentando a expressão, elas podem ser proteínas que são normalmente secretadas. Então, com isso, você vai ter um aumento plasmático também dessas proteínas, então você consegue, com isso, talvez identificar biomarcadores. Então, a ideia agora é, depois desse projeto que a gente fez, vamos tentar identificar essas proteínas no sangue. E aí, se a gente consegue detectar no sangue, ver se realmente ela tem uma correlação com hipertrofia, essas proteínas realmente aumentam no sangue. Então, com isso podendo, então, ter um diagnóstico molecular da hipertrofia. O Arthur agradeceu, que ele disse que ele participa de um grupo de pesquisa que estuda angiotensina 1A7. Ele achou muito interessante. Legal, Arthur. O angiotensina 1A7 é o cerne do nosso laboratório, né? Não só, como eu falei, a gente tem a Edneia faz parte, né, do núcleo de proteômica funcional, mas nós estamos dentro do laboratório de hipertensão, que vou te falar que grande parte do que você estuda aí de angiotensina 1A7 foi desenvolvido no laboratório de hipertensão pelo professor Robson Santos, né, que hoje é professor emérito, mas continua ativo fazendo pesquisa. E então, assim, com certeza, lá é um laboratório que muito do que você está estudando é feito lá. Você pode ter certeza disso. Inclusive, nós temos, né, o professor Robson, a gente tem um estudo clínico sendo realizado utilizando a angiotensina 1A7 para o tratamento do COVID. E tá assim, já estamos na fase 2 aí do estudo clínico e bastante trabalho. Ele está dizendo aqui que ele frequentou já o laboratório nos últimos 3 legal, anos. legal. Acho que eu não te conheço. É de onde, Arthur?
sei se eu te conheço, né? Eu posso falar por aqui? Claro, óbvio, com certeza. Eu sou da Faculdade de Ciências Médicas, Sei. estou no 11º período de medicina e eu entrei lá tem um projeto ligado ao mestrado, lá de iniciação científica. Eu entrei junto com a professora, a doutora Gisele Magalhães e a professora sim. doutora Maria da Glória. Sim. E aí o nosso trabalha trabalho com nos pulmão, últimos... né? Isso Fisiologia mesmo, respiratória. asma, né? Isso. Asma, Aí, nos últimos 3 anos, a gente tem trabalhado, assim, todos os nossos experimentos foram conduzidos no laboratório de hipertensão do professor Robson. Isso, legal. O subsídio já que a gente pensei recebeu veio das ciências médicas e da FAPEMIG, mas como as ciências médicas não têm acesso à área básica, a gente fez a parceria com o ICB. Então, a Geotensina 17 é interessantíssimo, né? Eu acho sim. a área excelente. Achei muito boa a sua apresentação, professor. Muito boa mesmo. Obrigado, viu, Arthur? Obrigado. Veridiano, trabalhei com tumor de volta oviliano, somente parâmetros metabólicos. Porque os parâmetros metabólicos, quem está por trás deles são enzimas, né? E enzimas são proteínas. Então, por isso que eu falo, qualquer alteração de fenótipo fisiológico, patológico, qualquer coisa, você vai ter proteína por trás dele. E aí é por isso que a gente utiliza essa ferramenta, porque o que acontece? Para você estudar um mecanismo de ação, você geralmente tem uma hipótese, né, e aí vai tentar validar essa hipótese. No caso da proteômica, basicamente ela é uma geradora de hipóteses, porque você compara 2, 3 ou mais grupos experimentais e vê o que eles diferem entre si, que proteínas estão envolvidas. Então, com isso, você pode, depois de um estudo desse, ir focando nos diferentes resultados e entendendo um pouco melhor os mecanismos de ação. Entendeu? E ela está perguntando aqui se no menos 80 conserva. É no menos 80 mesmo que a gente conserva, Veridiana. Então, dá para analisar, sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá bom, né? Nós te agradecemos, viu, Veridiana? Foi um prazer. Então, muito obrigada, pessoal. Às 14h tem a palestra do professor Stephanie e depois tem a minha aula síncrona às 15h15. E qualquer outra coisa, dúvida que vocês tiverem ou quiserem entrar em contato com o professor Tiago, é só avisar para a gente. Então, bom dia aí para vocês. Tchau, Obrigada, tchau, gente. viu, Tiago? Bom dia, um abraço para todo mundo. Abração aí.